Eu quero dizer a todos que estão aqui que o nosso papel nesse momento está sendo observado por todo o Brasil. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Me enche de honra, mas muita responsabilidade, sobretudo pelo foco do objeto da investigação desta CPI, que é exatamente um dos atos mais terríveis da história brasileira, eu não diria nem desde a redemocratização, mas desde sempre. Nem nos momentos mais terríveis do Brasil, como da ditadura, nós acompanhamos e vimos o que nós presenciamos aqui no 8 de janeiro. Recebo isso como missão e quero ajudá-lo para que essa comissão possa cumprir no mais breve espaço de tempo, na forma mais eficiente, o seu papel. Nós precisamos, da melhor maneira possível, esse processo de convivência, para que tenhamos participação ativa nas decisões da mesa, na pauta. Houve lá atrás, de uma forma muito anterior, o planejamento para 2 operações da Polícia Rodoviária Federal referente ao processo eleitoral que ocorreria no primeiro e no segundo turno. Você designou todo o trabalho da operação para a região Nordeste brasileira. Senadora, a senhora vai verificar que não tem nenhuma assinatura minha aí. Eu desconheço a Operação Trânsito Livre. Se a senhora quiser a informação do primeiro e segundo turno, eu participei das reuniões. As demais operações, o diretor-geral não participa, porque a gente tem um calendário, é tudo organizado. Achar razoável que um diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal poste uma foto pedindo votos para o ex-presidente da República em suas redes sociais, isso não fere a moralidade? Isso não fere a legalidade? Isso não é ato de improbidade administrativa? Eu segui rigorosamente o parecer da AGU. E lá não existe nenhuma vedação. Portanto, a postagem foi feita com esse embasamento e depois eu retirei para a questão de mídia. E aí a gente não queria polêmica e acabei retirando. O senhor, então, tem algum conhecimento de elaboração de relatórios de inteligência pela PRF ou recebimento de relatórios de inteligência sobre as ameaças dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8 de janeiro? Eu fui exonerado no dia 21 de dezembro e fui aposentado no dia 24 de dezembro depois de 35 anos de serviço. Se eu tinha conhecimento de relatórios de inteligência sobre 8 de janeiro, eu não cheguei a ter conhecimento porque eu já estava aposentado. 2 dos representados para os quais foi determinada a prisão estavam envolvidos nos atos do dia 24 de outubro. Os indícios são que tenham participado mais algumas pessoas com as condutas de fornecimento, transporte desses explosivos do estado do Pará para o Distrito Federal, fornecimento desse equipamento de detonação. Permanecerei calado, senhora. Permanecerei calado. Eu já fui condenado, estou preso. O meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que corresponde a essa CPMI. Que a relação absolutamente clara entre o dia 12, o dia 24 e o dia 8 de janeiro. Até porque todas essas datas têm um único objetivo: tentar questionar a validade da eleição, tentar criar uma possibilidade de caos no país e tentar inviabilizar a posse e o início do governo que foi eleito democraticamente nas urnas. O fato de ter tentado explodir uma bomba, não há que ter concordância de ninguém. O senhor cometeu um erro? Cometeu. Vai responder por ele? Vai. A sua família quem mais vai sofrer? É. Mas cadê esses misericordiosos que nunca visitaram a Papuda? Afirmo aos senhores que em nenhum momento eu falei sobre golpe. Em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira. Minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês voltassem às suas casas, voltassem à normalidade.
Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Fecha aspas. O senhor confirma que essa mensagem foi o senhor quem enviou no WhatsApp para o Mauro Cid? Foi enviada por mim. Ela foi enviada por mim. Por que decepção? Porque o então presidente não deu nenhuma ordem? Para apaziguar o país. Mas o senhor acabou de falar para a senadora que ele pediu para que desobstruísse as rodovias. Não é um sinal de paz, de que não vai ter golpe? Sim, o senhor está se contradizendo, coronel. Então, as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu. Eu não sei quem lhe orientou, mas de verdade, o senhor não convence ninguém. O senhor apequena a sua história, atrofia o sucesso da sua carreira e tenta impor uma narrativa que não para de pé ao menor esforço. Hoje, mesmo numa condição mental não muito favorável, eu resolvi vir aqui em respeito a Vossas Excelências, em respeito ao Congresso Nacional. Mas o senhor, na verdade, no dia 8 vem até o local das manifestações. Né? O senhor foi acionado por quem para chegar até aqui? Eu fui acionado primeiramente pela assessoria do Governo do Distrito Federal. E aí eu fiz contato com o subcomandante-geral, o Coronel Klepper, que o Coronel Klepper falou, irmão, você está em Brasília? Eu falei, estou. Você tem condições de ir para a Esplanada? Eu falei, tenho. Então vá, porque deu problema. O senhor já foi denunciado? Não, senhor. Não. 5 meses preso. E até hoje foi sequer denunciado. Não foi ainda denunciado. Agora, quem estava abaixo ou quem estava acima... Não aconteceu nada. O senhor não sabe porque o senhor está preso? Eu falo para o senhor, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime. Quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. A sua omissão, ela é penalmente relevante. Esse grau de alerta era que nível? Era um nível baixo? Porque, de fato, a movimentação não era baixa, a movimentação era muito alta. No dia 5, nós tínhamos cerca de 43 ônibus informados pela ANTT. Nós percebemos, no entanto, que no dia 6 para o dia 7, esse incremento para 105 ônibus. A minha pergunta para o senhor é clara. O senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foi enviado para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. É confirmação de que o ministro do GSI do Lula, o senhor Gonçalves Dias, foi alertado expressamente desde o dia 6 de janeiro. O que fez o ministro do GSI do Lula, homem de confiança do Lula, não fez nada. Não é crível para ninguém, é por isso que a população não acredita, que foi este próprio governo quem assistiu, porque quis e facilitou a ocupação dos 3 poderes. Porque o governo daria o golpe em quem? Se ele estava acabando de ser eleito, tinha feito uma posse maravilhosa. É o negacionismo da ciência, neste caso, o negacionismo da história. Aí querem negar os fatos. Pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Em relação à não execução do PAI, do Plano de Ação Integrada, o senhor deposita exatamente onde? Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu sei que a secretaria fez a parte dela.
Do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados. O senhor sai do país 2 dias antes como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. Se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança, teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não. O senhor Anderson Torres, que era secretário de Segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de Segurança, que foi ministro de Bolsonaro, diz, até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixa de funcionar. A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. Esse documento realmente é um teratológico, um absurdo, a senhora tem toda a razão. Ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa e era um documento que estava pronto para ir para o lixo. Então a fotografia que consta na PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. Ele estava embaixo de um porta-retrato que nós temos e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa e por isso não foi destruído. A ideia era falar sobre as urnas e sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa ela foi bem técnica até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. O código-fonte da urna, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? A ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Eu lamento pela sua vinda aqui, mentindo. Suas falas são completamente desqualificadas e sem nenhuma possibilidade de crédito diante do que você já viu, diante que o senhor ainda vai ver aqui hoje na CPMI. A sua palavra está em dúvida aqui. É a sua palavra contra a palavra de um presidente da República. Foi este, segundo eles, tem uma vasta ficha criminal, este que tem uma vasta ficha criminal, que foi chamado a conversar com o ex-presidente da República, que esteve com o presidente da República. Ora, se sabiam que era um criminoso, o que o presidente e o ex-presidente da República queria fazer dialogando com o criminoso? Queria corromper um outro crime, queria interpor um outro crime, agora contra a democracia e contra os direitos dos brasileiros. Não financiei, planejei, coordenei, estimulei, instruí, dei suporte ou tomei parte de qualquer ato preparatório ou executório. E tenha relação ainda que tangente com os ocorridos. Uma movimentação absolutamente atípica. O senhor pode me explicar por que essa movimentação tão alta na sua conta? O Yaris foi comprado pelo Coronel Cid. O carro era dele, comprou o único dono e eu anunciei o carro para vender. Mas foi bonito aqui, tudo quebrado. Estamos aqui ainda, bicho está pegando. Entraram no Planalto, no Congresso, Câmara dos Deputados, entrou no STF, quebrou, arrancou as togas lá daqueles ladrões. Os ladrões são os ministros supremos, é isso que o senhor quis se referir? Perguntando para o senhor se são os ministros supremos. Não, senhor. Não? Quem que são das togas, então? Quem mais usa toga nesse país? O senhor está aqui por um único motivo, porque o senhor é amigo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Existem sim vândalos, existem, e aos vândalos o rigor da lei.
Somos uma polícia de Estado e não de governo, e por isso deveríamos atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e, sobretudo, a democracia, com uma transição pacífica até a posse presidencial. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Quem tirou os manifestantes de dentro dos prédios do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, foi a Polícia Militar do DF. E a Força Nacional, subordinada a Flávio Dino, ficou acompanhando tudo sem fazer absolutamente nada. E aqui cabe a ressalva. Eles estavam ali cumprindo ordens. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, dizendo: a utilização da Força Nacional sem autorização do governador viola o princípio constitucional da autonomia dos estados. E é muito triste que o senhor, Coronel Fábio, venha ficar silente para todas as indagações, porque nós queremos demonstrar aqui que estão querendo jogar tudo no colo da Polícia Militar e isentar de qualquer responsabilidade as instâncias federais. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os golpistas por quase 8 quilômetros. A Polícia Militar do Distrito Federal, a qual o senhor comandava, ela não deu voz de prisão a ninguém. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos, seria mais duro do que fui na repressão. Troquei informações por telefone com a Coronel Cíntia, da Polícia Militar. Ela me disse que estava tudo calmo. Por volta de 13h30, recebi uma nova ligação do senhor Saulo. Ele confirmou a intensificação das manifestações. Liguei, então, para o general Penteado, secretário executivo do GSI. O general Penteado disse que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Porém, permaneci inquieto, decidi ir até o Palácio do Planalto. A minha pergunta para o senhor é clara e direta. O senhor mandou fraudar este segundo documento, este segundo relatório? Não mandei ninguém adulterar documento ou retirar meu nome dos relatórios. Apenas, tão somente, determinei a senhor Saulo que organizasse as informações que deveriam ser dadas à SECAI dentro de uma lógica única. O senhor acionou o plano escudo e o senhor foi ignorado pelo GSI? Eu acionei o plano escudo. E por que ele não funcionou? Isso é uma pergunta que o senhor tem que fazer para o general Feitosa. O senhor vê com bons ou maus olhos essa ideologização do Exército e das Forças de Segurança? Quando a política entra, senhora deputada, quando a política entra no quartel, a hierarquia e a disciplina sai pelo fundo. Quando entra pela frente, sai pelo fundo. Sou policial militar desde 2019. Desde que me formei, eu já atuo no batalhão de choque. Tenho, sim, experiência em linhas de choque, em atuações de choque. Quero deixar claro que jamais, nesses 4 anos de atuação, eu estive diante de tamanha agressividade como foi dia 8 de janeiro. Se a senhora tivesse mais 200 policiais junto com a senhora acha que conseguiria evitar essas invasões e depredações? Se o efetivo do BP Choque estivesse empenhado, nós teríamos evitado. Se o do BP Choque estivesse empenhado. E seria em torno disso, mais ou menos, que 200 homens? Um pouco mais, quase 300. Você percebia isso? Que eles tinham alguma técnica militar para avanço, para chegar em relação a vocês? Eu não posso dizer que eram técnicas militares, relatora, mas era perceptível que eles estavam organizados. Havia em torno de 4 ou 5 manifestantes que estavam à frente da manifestação, que eles possuíam, sim, luvas para ter acesso aos nossos materiais, são lançadas granadas a altas temperaturas, que se for pegas em mão livre,
vão ter queimaduras seríssimas. Eles se utilizavam de máscaras, eles se utilizavam de toalhas, de lenços para cobrir o rosto. As operações foram desencadeadas no modo de, como eu mencionei nas minhas palavras iniciais, uma estratégia indireta. Nós fomos dificultando a logística, fomos dificultando a sua circulação no interior do SMU. Houve uma pressão para que esses acampamentos, na verdade, não fossem desmontados em função da presença desses familiares, de generais, não é? De pessoas do alto comando, na verdade, do Exército Brasileiro? Senador, eu não recebi nenhuma pressão e os órgãos, as instituições competentes nunca declararam o acampamento ilegal. O senhor impediu desmontar o acampamento ao longo dos meses de novembro e dezembro, eu digo antes exatamente do dia 8 de janeiro? Não, senhora. Em nenhum momento nós impedimos. Qual era a pauta de reivindicações desse movimento? Eram diversas pautas, deputado. Quais que eram as pautas? As faixas foram mostradas aí pedindo intervenção federal, pedindo impeachment de ministro do STF, pedindo novas eleições. Só essas que o senhor disse. Voto auditável, todas elas se referem a um golpe de Estado. O senhor concorda com essas faixas? Não, com essas reivindicações deles? Não me cabe concordar ou discordar. Qual é a definição de golpe? Tomada abrupta do poder. Aquilo que aconteceu no dia 8 pode ser classificado como golpe dentro das circunstâncias em que ocorreu? Ali, para que se caracterizasse o golpe, faltava uma instituição armada apoiando aquilo ali. Era uma coisa sem, como o deputado falou recentemente, um ato que parece muito mais de ordem pública, um terrorismo, do que qualquer coisa que pudesse ter futuro, uma vez que não havia força, não havia instituição armada apoiando aquilo dali. Vou colaborar com vocês. A partir do momento que os meus advogados tiverem acesso aos autos acusatórios contra essa pessoa que aqui está, que até hoje não sabe por que tem pago um preço tão alto e tanta humilhação. Então, quando eu tiver acesso aos autos, vocês podem me convocar novamente aqui, que eu vou colaborar com vocês. Respeitosamente. É só isso que eu tenho a falar. O senhor imagina o que ocorreria? O senhor imagina se a bomba que o senhor levou até aquele caminhão tivesse sido detonada? O senhor imagina quantas mães iam ficar sem os filhos? Quantos filhos iam ficar sem os pais? O senhor tem consciência do que justifica esse tipo de ato do senhor? Eu falo com o senhor nesse momento e eu vejo que o senhor não me olha. O senhor estava no meio daquela balbúrdia do dia 8 de janeiro aqui. O senhor participou desses atos de vandalismo? Acredito que suas respostas seriam todas não. Pois bem, então o senhor está aqui apenas por dois motivos, na verdade. O senhor criticou acidamente o STF. E no nosso país você pode criticar qualquer um. Critica esse pastor, critica esse presidente da República. Pode-se criticar o presidente aqui da CPMI, pode-se criticar qualquer deputado ou senador, mas não se pode criticar nenhum membro da Alta Corte, da Suprema Corte do nosso país. No dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite, deixei de ser ministro de Estado e não fiz mais contato com servidores do GSI ou da Presidência da República. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Participo ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá o Mauro Cid. E o general Heleno, que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas. Se eu quiser eu pego o vídeo, o senhor acabou de dizer isso. Está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum.
eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência. O fato é que não existe nenhuma prova ou evidência, ou fato objetivo que relacione o general a esses incidentes de 8 de janeiro. Ao contrário, os ministros do GSI, nomeados pelo Lula, Gonçalves Dias, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que poderia acionar, respectivamente, o Batalhão da Guarda Presidencial e a Força Nacional de Segurança Pública, não agiram. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. O Brasil, sobretudo o Congresso Nacional, dá uma resposta de intolerância a atos antidemocráticos. É uma demonstração de que a democracia venceu o fascismo, de que a democracia venceu a barbárie, de que a democracia do Brasil é forte, de que as instituições brasileiras, mais do que nunca, são fortes. E nós não vamos permitir que o 8 de janeiro se repita na história brasileira. Quero cumprimentar a senadora Elisiane, falar do meu respeito, da minha admiração e que o seu relatório, para mim, entra na história da defesa da nossa democracia. E nenhum dos indiciados estão aí porque são por injustiça ou por perseguição. Estão aí porque contribuíram com essa história de horrores contra a nossa democracia. Eu vou votar contra o relatório, apesar de todas as deferências que a equipe que ajudou a senadora Elisiane a redigi-lo, porque ele falta com a verdade. Eu não consigo compartilhar com os entendimentos da relatora no voto que apresentou, no relatório que apresentou, porque não existem evidências concretas ali apontadas de que 8 de janeiro teria sido, de fato, uma tentativa de golpe. Nós não podemos admitir nunca mais que se fale contra a democracia. Não podemos admitir nunca mais, independente de se tivemos ou não tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Viva a democracia brasileira!